Bem, gente, eu vou falar um pouco sobre entender nosso comportamento. Basicamente, esse é um capítulo do curso que recentemente eu trabalhei junto com o Cláudio. É o primeiro passo para o curso que a gente fala sobre facilitação. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Espero conseguir fazer isso dentro do tempo. Então, vamos começar. Bem, inicialmente, teoria de ação. Esse aqui é a primeira coisa que a gente pode utilizar para começar a pensar o que guia o nosso comportamaqui eu tenho um exemplo de uma teoria de ação, né? Se eu estou na situação S, eu quero criar uma consequência C, dado as premissas P, P1, P2, até Pn, eu devo fazer A. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui é isso aqui, tá? Tá lá o mundo real. O mundo real, ele emite um evento, certo? Uma pessoa observa esse evento. A partir dessa observação, essa pessoa vai tentar fazer o entendimento do que aconteceu naquele evento. Quando ela faz esse entendimento, ela consulta uma série de premissas, uma série de modelos que ela tem, e aí ela começa a emitir uma razão do porquê aquilo funciona daquela forma. A partir dessa razão, ela tem então uma explicação que explica o porquê aquele evento aconteceu. Com essa explicação, ela consegue tomar uma ação para gerar a consequência que ela quiser, tá? Então, basicamente, falando dessa teoria de ação que eu acabei de falar no slide passado, eu estou falando que esse evento é a situação S, que essas crenças que eu tenho são as minhas premissas, P1, P2, P3 até Pn, e que baseado nessa minha explicação, eu vou gerar aquela ação que eu falei naquela teoria de ação. Então aqui está mais ou menos explicado o que aquela teoria de ação está querendo dizer. Só não tem a parte da consequência C, né? Que é dada a minha explicação, eu quero gerar uma consequência C que vai me gerar a minha ação. E nesse cara aqui, se você parar para pensar, poucas coisas são mutáveis nesses slides, né? Tipo, não dá para mudar muito o mundo real, né? Não dá para fazer com que o mundo real pare de emitir eventos. Os eventos vão continuar acontecendo. Não dá para fazer com que a gente pare de querer entender as coisas e gerar explicações sobre elas. Não dá para parar isso. E não dá para parar de a gente agir sobre o nosso entendimento. Na verdade, aqui a única coisa que a gente consegue mudar são os modelos e as premissas que a gente tem. Então, para conseguir mudar o nosso comportamento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar. A única coisa que a gente pode fazer é mudar os conceitos que a gente tem, as premissas que a gente tem. Então, esses modelos são definidos como modelos mentais. E aqui tem uma definição bem clara de modelos mentais, né? Mapas do mundo tácitos, semi-permanentes, nos quais as pessoas mantêm suas memórias de longo prazo, e percepções de curto prazo nas quais as pessoas constroem como parte de seu processo de entendimento diário. É meio complexa essa definição, mas é bem isso mesmo. A definição está bem próxima do que isso significa, né? Então, baseado no mundo real, eu vou criar um mapa, né, das minhas memórias de longo prazo, e as memórias de curto prazo vão afetar ele no processo de entendimento diário. Diariamente, esse mapa é atualizado. O problema disso é que a gente pode, às vezes, achar que o mundo real é um espelho dos meus mapas mentais. E quando a gente não entende que isso daqui é diferente, eu vou acabar gerando consequências não intencionais. Essas consequências não intencionais é justamente porque a gente não conseguiu entender de que os nossos modelos mentais não são um reflexo do mundo real. E aí aqui, né, e onde deixa isso mais claro ainda é quando você começa a ver que existe uma exposed theory e existe uma theory in action. Essas duas deixam bem claro isso, porque, por exemplo, eu tenho o caso da Maria. A Maria, ela trabalha, e ela procura sempre ser uma ótima membro do time no qual ela trabalha. Então ela procura sempre melhorar e trabalhar dentro do time, e ela trabalha bastante, trabalha duro para conseguir isso. Então, na cabeça da Maria, a Maria trabalha muito, o que faz ela um excelente membro da equipe. O problema é que se você perguntar para outra pessoa do time dela, as pessoas vão dizer:
a Maria centraliza o trabalho e não atingimos as metas do time. Então, na verdade, o efeito dessa ação dela sobre o grupo é não atingir as metas do time. O que faz com que ela não consiga ser um excelente membro da equipe, dado que ela causa esse efeito negativo. Então, uma coisa é o que ela pensa que ela está fazendo, que é a teoria Exposure Theory, e a outra coisa é o que ela realmente faz, que é a Theory in Use. E quando a gente não fica alerta que existe essa diferença entre esses dois modelos, a gente acaba gerando aquelas consequências não intencionais. E aí, o que as pessoas fazem quando elas se encontram desafiadas, né? Quando elas não estão com todas as variáveis sobre o controle delas? Elas atuam com um padrão de comportamento chamado modelo do controle unilateral. Esse modelo é o modelo que geralmente as pessoas adotam quando elas precisam elas estão numa situação em que elas estão sendo desafiadas. E aí, ela tem alguns valores, premissas e algumas estratégias que ela toma para conseguir as ações que elas tomam dadas essas premissas e esses valores, e aí gerando alguns comportamentos, tá? Então, basicamente, eu vou passar rapidamente, o modelo do controle unilateral, ele é vencer, não perder. Ele é minimizar e expressar sentimentos negativos, porque eu não quero me expor. Porque se eu colocar um sentimento negativo, o grupo vai reagir mal contra esse meu sentimento e a gente vai acabar não atingindo a meta. E eu preciso fazer com que todo mundo aqui trabalhe para atingir a meta que é necessária. Então eu vou minimizar os meus sentimentos negativos, que as pessoas expressam sentimentos negativos. E eu vou agir totalmente racionalmente, né? Então a minha premissa, eu entendo a situação, aqueles que veem diferente não. Eu estou certo, aqueles que discordam estão errados. Eu tenho motivos legítimos, aqueles que discordam têm motivos questionáveis. Meus sentimentos são justificáveis, né? Eu tenho os motivos legítimos, o que eu sinto é justificável. E aí isso vai gerar uma série de estratégias para conseguir gerar as consequências que eu quero, né? Essas estratégias defender minha posição, manter as minhas razões privadas, não perguntar sobre a razão dos outros, proteger a você mesmo, fazer perguntas de forma que queira influenciar aquela pessoa. Isso vai acabar gerando uma série de consequências que vão diretamente contra as intenções dele, tá? Como, por exemplo, desentendimento, conflito improdutivo e resistência. Ele queria fazer com que o time fosse para frente, ele acaba gerando exatamente o oposto, porque as pessoas começam a desconfiar dele, porque ele esconde as razões dele. As razões deles são privadas, né? Gera desconfiança entre o time, aumenta a autorrealização e o autovedamento do processo, que fica cada vez mais difícil, o processo se retroalimenta e acaba influenciando cada vez mais as premissas dos valores, e é cada vez mais difícil de você conseguir penetrar num grupo que está com esse tipo de visão, né? Que está com esse tipo de modelo mental. E aí acaba limitando o aprendizado, reduzindo também a qualidade de vida no trabalho. E esse processo, né, se autoalimenta. O que tem contra isso? O modelo do aprendizado mútuo. O modelo do aprendizado mútuo tem outras premissas, né? Eu vou trabalhar em cima de informação válida, né? Eu tenho escolha livre e informada, ou seja, as pessoas vão tomar decisões baseadas em informações válidas e de forma livre. Eu não vou manipular essas pessoas. Eu vou trabalhar em cima da ideia de comprometimento interno, que as pessoas ao momento em que elas fazem escolhas livres, elas se comprometem com aquilo, e compaixão. Eu vou tentar entender mais outras pessoas. Eu vou entender que sentimentos são coisas importantes. Eu tenho algumas informações, os outros têm outras informações. É uma premissa do modelo de aprendizado mútuo. Cada um de nós podemos ver coisas que os outros não podem. Diferenças são oportunidades de aprendizado. As pessoas estão tentando agir com integridade dada a situação deles. E esse vai gerar estratégias que são completamente diferentes do modelo do controle unilateral. Eu vou tentar testar as premissas e as inferências. Eu vou compartilhar informação relevante. Sentimentos também são informações relevantes, em vez de tentar minimizar sentimentos negativos. Eu vou usar exemplos específicos, vou concordar com palavras importantes, vou explicar minha razão, expor por que eu penso naquilo, vou focar em interesses. Tem muitas outras estratégias também que podem ser adotadas por um modelo de aprendizado mútuo. E essas estratégias vão gerar outras consequências. Ela aumenta o entendimento,
reduz os conflitos improdutivos e a resistência, aumenta a confiança, reduz a autorrealização e o autovedamento do processo, aumenta o aprendizado, aumenta a efetividade e aumenta a qualidade de vida do trabalho. Faz exatamente as consequências opostas. Então, isso também se autoalimenta. O modelo do aprendizado mútuo é o manifesto ágil do facilitador. É a base para ele começar a agir. E se você quer ser mais efetivo, você não precisa mudar os outros, mas sim a si mesmo. Primeiro mudando internamente você nas suas ações, nos seus valores, nas suas premissas, que você vai conseguir gerar uma mudança no seu ambiente. E é isso aí. Esse livro é o livro Smart Leaders, Smart Teams, é do Roger Schwartz. Ele foi quem escreveu um dos livros mais populares de facilitação, e esse livro foi lançado em 2013, falando exatamente como você sai de uma situação onde você está travado e vai pegar resultados, né? Onde a situação em que você está travado ele descreve como modelo do controle lateral, e trazer resultados você precisa ir para um modelo do aprendizado mútuo. Então né, o livro foi escrito em 94, mas em 2013 a gente está revisitando isso. É isso aí.